Fala galera, meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo a gente vai continuar o nosso papo sobre hooks no WordPress. Nesse vídeo a gente vai falar sobre funções diferentes que a gente pode pendurar no Add Action e Add Filter. Até agora a gente passou como segundo argumento dessas funções só strings, né? Nomes de função simples, coisa tranquila. Nesse vídeo eu vou explicar como isso pode ficar um pouquinho mais complexo. Então a gente vai falar sobre funções anônimas, um pouquinho sobre orientação objeto. Vocês me pedem bastante para falar sobre orientação objeto aqui no canal. Então esse é um dos vídeos que eu vou falar um pouco sobre o assunto. Antes da gente começar, deixa eu te lembrar de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar o sininho. O sininho é bem importante para vocês receberem notificação quando tem vídeo novo. E me seguir nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram, beleza? Quando tem vídeo novo, normalmente eu aviso por lá também. Então vamos lá. No último vídeo, a gente viu parâmetros adicionais nas funções, né? E a gente criou aquela função que bota esse urgente na frente do título aí. Vamos dar uma olhadinha nessa função de novo. Ela é a insere urgente título, né, que testa se o post está na categoria ou não, e aí ela coloca esse urgente na frente do título. Esse segundo parâmetro de Add Action e Add Filter, ele não aceita só strings. Na verdade, o que ele aceita ali é um callable. O que é um callable? No PHP é algo que você consiga chamar. Então, você consegue chamar função, por isso o nome da função simples. Você consegue chamar funções anônimas, que é o que eu vou mostrar agora. E você consegue chamar métodos de classes, né? Métodos de objeto, enfim, funções dentro de classe, que eu também vou explicar. Então, vamos lá. Vamos transformar aqui essa função numa função anônima. Vocês vão ver função anônima com 3 nomes diferentes, no mínimo. Função anônima, função lambda e closure. Tudo isso é a mesma coisa. São funções que não têm nome. Às vezes você atribui uma função a uma variável, em vez de chamar nome da função, abre parênteses, você chama variável, abre parênteses. Mas lambda, funções anônimas e closure são basicamente a mesma coisa. Você vai ver em alguns lugares que eles tratam closure como uma versão mais complexa de funções lambda, mas toda vez que você ouvir essas expressões, está falando de função que não tem nome. Então, vamos transformar essa insere urgente título numa função anônima. Como é que a gente transforma isso? Então a gente vai tirar o nome dela. Vamos copiar ela aqui. Recortar, né? E ao invés de passar o nome da função, a gente vai passar a própria função. Assim. Só tirar aqui. Salvei. Eu vou botar urgente aqui lambda. Só para vocês verem que mudou. Vou dar um refresh aqui. E virou função lambda. Vou voltar aqui. Então, isso aqui é ótimo, porque você não precisa criar o nome de uma função para depois chamar e tal, mas a gente precisa ter muito cuidado nessa abordagem, porque quando a gente pendura uma função anônima ali, a gente não tem como remover essa função, porque a gente não sabe o nome dela. O PHP vai dar um nome maluco lá qualquer, que a gente não vai ficar sabendo. Então, é uma abordagem legal quando você está usando no tema ou no plugin do cliente, que tu sabe que tu pode alterar aquilo a qualquer momento. Se tu está criando um plugin para a comunidade ou para vender mesmo, que seja, essa abordagem não é interessante, porque você não permite que alguém usando o teu plugin ou o teu tema possa despendurar essa função. Isso é bem importante. O outro jeito de pendurar funções aqui é pendurando métodos de classes, né? Métodos de objetos. Para a gente fazer isso, eu vou transformar esse plugin em orientado a objeto, né? Pelo menos só com essa função aí. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui para o começo do arquivo e vou criar aqui a classe meu plugin. Certo? Uma classe meu plugin. Eu vou criar aquela função, vou pegar aquela função aqui do TheTitle que a gente acabou de usar, vou recortar ela daqui de novo, vou deixar só abre fecha parênteses aqui. E vou colocar a classe aqui. Deixa eu acertar para ficar certinho, não ter que mexer nisso na edição. Aí aqui eu vou botar a função aqui dentro. Certo? Por enquanto, então, a gente tem essa classe meu plugin, que tem um método aqui que eu vou chamar de TheTitle. Aí agora vem um negócio de orientação a objeto que é muito legal. Um dos fundamentos de orientação a objeto é o encapsulamento. O que é encapsulamento? É quando você... É esse escopo da classe, do objeto ali que você tem encapsulado, que você tem sem sofrer interferências externas. O WordPress tem uma função chamada TheTitle, mas eu posso criar uma função com o mesmo nome dentro da minha classe que não tem problema. Isso é muito legal porque quando eu for pendurar essa função naquele filtro, eu posso ter o filtro e a função com o mesmo nome.
Isso aumenta a legibilidade do código. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe e essa classe tem um método. Eu tenho que dizer para o WordPress de alguma forma que ele tem que pendurar o método dessa classe naquele filtro. O que é o caminho mais natural? Criar uma instância dessa classe, né? E dizer para o WordPress, olha, existe uma instância dessa classe meu plugin que você vai chamar o método dessa instância. No código acho que fica mais simples de entender. Eu vou criar aqui new meu plugin. O PHP, quando passar em new meu plugin, ele vai tentar criar uma instância da classe meu plugin. Quando ele tenta criar uma instância de uma classe, qual é o método que ele procura? É o método construct. Então vamos criar o método aqui. Function construct. E aí, nesse método de construção, eu vou dizer ao WordPress, aproveita e pendura esse método nesse hook, né? Vamos copiar lá de baixo, ó. The title aqui, né? Recortei e vou aqui. Aí aqui, ao invés de um nome normal, eu vou passar um array. E esse array vai passar a instância this e the type. Pode parecer meio confuso, mas eu vou explicar o passo a passo que o PHP está fazendo aqui. Mas antes eu vou só botar aqui, ó, urgente, OOP, Programação Orientada a Objeto. Salvei e vou dar um refresh. E virou OOP. O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma classe chamada meu plugin, que tem dois métodos. Métodos são funções dentro de classes, né? Então, essa nossa classe tem dois métodos. O método de construção, que é chamado toda vez que a gente instancia essa classe, e um método que realmente age naquele hook. Se essa ideia de instanciar o objeto não está muito clara na tua cabeça, deixa eu fazer uma correlação com os widgets do WordPress que eu acho que vai dar uma clareada. Não no código deles, mas no sentido geral da coisa. Quando a gente tem aqui, por exemplo, o widget de agenda, esse widget de agenda aqui é a ideia de widget de agenda. É a nossa classe escrita, é o PHP escrito. Essa aqui é só a ideia de agenda. Quando a gente passa essa agenda para cá, a gente acabou de instanciar o widget de agenda. Eu vou fazer de novo, ó. Então aqui eu tenho duas instâncias de agenda, enquanto aqui desse lado eu só tenho a ideia do widget de agenda. Então existe a ideia, né? A classe, o código PHP, que é só uma ideia, né? Que é você declarando como aquilo tem que se comportar, e as instâncias que são realmente coisas, né, feitas ali, que existem de verdade. Eu vou só tirar daqui para a gente não se atrapalhar. Então, voltando aqui para o código, o que a gente tem? A gente declarou uma classe, que é uma ideia de um plugin, né? E aí nessa linha, a gente está dizendo para o PHP, nessa linha aqui, né? PHP, eu quero que essa minha ideia de plugin seja de verdade, que você crie um plugin, uma instância desse plugin para mim. Então, quando o PHP passar por aqui, ele vai entrar, bom, como é que eu crio uma instância desse plugin, né? Como é que eu formo uma instância desse plugin? O que eu preciso fazer toda vez que esse objeto for instanciado? Então, quando você passa new meu plugin, o PHP imediatamente tenta achar esse método de construção aqui. Nesse método de construção, a gente está falando o WordPress. Quando você passar por the title, eu quero que você pendure esse callable aqui. Como eu estou dentro do objeto, ele vai entender que esse diz está se relacionando àquela instância que está sendo criada, trabalhada naquele momento. Então ele vai chamar o método TheTitle, esse TheTitle aqui é esse mesmo aqui, né, que a gente já tinha visto. Então, quando o WordPress decidir chamar esse método, ele vai procurar por essa instância e chamar esse método. E aí ele vai fazer o de sempre aqui. Aí o que pega muita gente é aquele this ali. Isso é uma bagunça. Porque quando você tenta remover, eu vou fazer um vídeo só sobre remoção depois, quando você tenta remover aquele diz fora dessa instância, não quer dizer absolutamente nada. Então, eu vou escrever essa mesma coisa aqui de uma outra forma. Do jeito que está o código agora, essa linha aqui está dizendo para o PHP não associar essa nova instância a variável nenhuma. E eu vou mudar isso. Eu vou dizer, o PHP, quero que você chame
você cria uma variável chamada meu plugin. Então, para o PHP, essa minha instância do plugin está associada a essa variável meu plugin aqui. Eu posso, então, tirar isso aqui daqui de dentro e adicionar aqui fora. Só que ao invés de this, eu vou dar o nome da instância para fora aqui. É mais ou menos como um apelidinho de família, sabe? Dentro da família tu é o Fê, mas fora tu é o Felipe. Dentro da classe é this, mas fora tem que ter um outro nome. No meu caso aqui é meu plugin. E esse método de construção não é obrigatório, então eu vou tirar daqui. E aí continua funcionando. Eu vou trocar aqui para OP2 para vocês verem que mudou. Continua funcionando. Então, ao invés de eu chamar com o this lá dentro, eu estou chamando com o meu plugin aqui fora. Então, para fechar o pensamento, quando eu estou dentro da classe, aquele this faz sentido. Quando eu estou fora, eu preciso referenciar aquela variável. E aí, para encerrar, a gente vai tratar um outro caso de tipo de método de orientação a objeto. Em orientação a objeto, existem alguns qualificadores de função. Por exemplo, aquela função pode ser pública, pode ser privada, pode ser protegida. Isso vai ter a ver com hierarquia. Mas existe uma outra qualificação de função que são os métodos estáticos. O que é um método estático? Ou um atributo estático, né? Tudo que for estático, ele não é referente ao objeto instanciado. Ele é referente à classe sendo tratada. Eu vou falar um pouco sobre funções estáticas num outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito grande. Mas quando você vê algo assim, ó, static function, the title, essa função não é referente à instância do objeto, essa função é referente à classe em si. Então você não precisa de uma instância, você precisa só passar o nome da classe. Então eu vou comentar essa linha aqui, porque a gente não vai precisar disso. E aqui, ao invés de passar a instância, eu vou passar o nome da classe, meu plugin. Salvei. E aqui eu vou botar OPST de estático. Vou salvar, voltei aqui. E tá lá. Então, se você vê uma variável com o nome de um método, aquela variável é uma instância daquela classe. Quando você vê o nome da classe e um método, aquele método, então, provavelmente é estático. É um método estático daquela classe. Ainda tem bastante coisa para a gente se aprofundar em orientação a objetos. Isso aqui foi só uma pinceladinha. Mas eu espero que isso ajude vocês a entender um pouco mais sobre aquele this, quando é que a gente cria essa instância do objeto, esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês terem chegado até aqui. Não esquece de deixar o curtir no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima semana, beleza? Tchau!